Um surto de contaminações por um vírus mortal volta a provocar temores no mundo. Desta vez, o surto é de infecções pelo vírus Nipah, que levou uma região da Índia, onde os casos se concentram, a fechar escolas e escritórios. Esse é o quarto episódio de infecções relacionadas a esse patógeno nessa região indiana desde 2018. Mas será que existe o risco de esse vírus se espalhar para outros lugares e eventualmente chegar até o Brasil? Sou André Bernatti, da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo te explico, em 3 pontos, que vírus é esse e qual o tamanho do risco que ele representa. Ponto 1. O que é o Nipah? Esse patógeno pertence à família dos paramyxovírus, a mesma da qual fazem parte os causadores da cachumba e do sarampo. Na natureza, o Nipah circula em morcegos frugívoros do gênero Pteropus, que vivem principalmente na Ásia e são conhecidos popularmente como raposas voadoras. A transmissão do Nipah para seres humanos acontece por meio do contato direto com a saliva, a urina, as fezes e outros fluidos dos morcegos. Há casos registrados da doença que ocorreram depois que os pacientes comeram frutos crus ou tomaram a seiva de palma que apresentava material orgânico advindo dos morcegos. Outras vítimas frequentes do Nipah são os suínos, e o vírus pode ser passado de porcos infectados para seres humanos. A transmissão de uma pessoa para outra também é possível por meio do contato com fluidos de alguém que está infectado. Em surtos anteriores, essa transmissão do vírus de um indivíduo para o outro aconteceu principalmente com familiares e profissionais da saúde, que tinham contato próximo com o paciente. Uma coisa que chama atenção é a taxa de letalidade. Até 70% dos infectados pelo Nipah morrem. Para ter ideia, a Covid-19 antes da disponibilidade de vacinas tinha uma letalidade que beirava os 3%. Já na gripe, causada pelo vírus influenza, essa taxa fica entre 0,2% e 0,5%. Por hora, não existe vacina ou remédio capazes de prevenir ou tratar a infecção pelo Nipah. Entre os sintomas, os infectados costumam apresentar inicialmente febre, dor de cabeça, dor muscular, vômitos e dor de garganta. Isso pode ser seguido por tontura, sonolência, alteração de consciência e outros sinais neurológicos. Alguns indivíduos ainda sofrem quadros de pneumonia e outros problemas respiratórios severos. Nos casos mais graves, a progressão para o coma leva entre 24 e 48 horas. Vamos ao ponto 2, o histórico recente desse vírus. O Nipah foi identificado pela primeira vez em 1999, durante um surto que acometeu uma fazenda de suínos na Malásia. À época, casos também foram identificados em Singapura. O nome Nipah, aliás, vem da Vila Malaya, onde o vírus foi isolado há 24 anos. Em 99, autoridades determinaram o sacrifício de mais de 1 milhão de porcos que viviam nas regiões afetadas por esse primeiro surto, para conter a crise antes que ela ganhasse proporções maiores. 2 anos depois, em 2001, o Nipah foi detectado em Bangladesh. Desde então, esse país tem surtos com o patógeno praticamente todos os anos. A Índia é outro local que sofre com casos esporádicos, como acontece agora. A Organização Mundial da Saúde admite que outros países do Sudeste Asiático e da África apresentam risco de infecções pelo Nipah, uma vez que esse vírus foi observado em morcegos que habitam esses locais. É o caso de Camboja, Gana, Indonésia, Madagascar, Filipinas e Tailândia. A gravidade da infecção e todo o contexto global atual fizeram com que a OMS incluísse em 2018 o Nipah na lista de doenças prioritárias para pesquisa e desenvolvimento de novas formas de prevenção e tratamento. E para fechar, vamos ao ponto 3. Qual a situação atual na Índia e há o risco de o surto virar uma pandemia? Nos últimos dias, escolas e escritórios foram fechados em algumas regiões no estado de Kerala, depois que 5 indivíduos testaram positivo para o vírus Nipah. 2 deles morreram. No dia 13 de setembro, autoridades locais disseram que 706 pessoas foram avaliadas, incluindo 153 trabalhadores da área da saúde. As autoridades ainda pediram que as pessoas evitem aglomerações pelos próximos 10 dias. Há ainda uma orientação para que os moradores usem máscaras e só visitem hospitais em situações de emergência. Ainda segundo o governo local, não há motivo para pânico, e todas as pessoas que tiveram contato com as vítimas estão sendo observadas. Ter atenção redobrada, mas sem alarmismo, também é o principal recado para o resto do mundo quando o assunto é o Nipah. Segundo especialistas com quem eu conversei, a prevenção necessária para lidar com o surto no estágio atual está em andamento na Índia. Atualmente, todos os casos relatados, eles são relacionados a essas regiões geográficas onde são encontrados os morcegos, que são os reservatórios do vírus. Por isso, o Brasil não tem um risco atual para a introdução do vírus. As pessoas que vão visitar essas áreas, elas devem evitar o contato com pessoas potencialmente infectadas
regiões onde há ocorrência do vírus, especialmente não se alimentar de frutas cruas ou de algum produto que possa ter contato com saliva, né, com secreção desses animais. Obviamente, o mais importante está justamente nessa base de rastrear e evitar a disseminação de contatos localmente e que eventuais pessoas carregando o vírus se desloquem da região do foco inicial para outras regiões e a partir daí se inicia uma cadeia de transmissões que possa transportar o vírus além das fronteiras do foco inicial. Importante ressaltar que não é o primeiro surto ao longo da história de Nipah que ficou contido na sua região inicial, né? O nível é de alerta, mas nós sabemos que medidas efetivas de rastreamento e de controle por autoridades locais são capazes de conter o surto. Bom, com isso eu fico por aqui. Fique de olho em bbcbrasil.com e nas nossas redes sociais para ficar por dentro das últimas notícias sobre o assunto. Um abraço, se cuida e até a próxima.